As buscas por Bruno Araújo e Dom Phillips estão no 9º dia. A perícia da Polícia Federal analisa pertences do indigenista e do jornalista inglês que foram encontrados na floresta. O caso repercute mundialmente e é acompanhado de perto pelo governo do Reino Unido. Entidades que atuam na proteção da Amazônia e dos povos indígenas cobram agilidade do governo federal para que eles sejam encontrados. Este é o tema de um debate agora aqui na CNN. Para isso, nós convidamos o deputado federal pelo PL do Amazonas, capitão Alberto Neto, e o deputado federal pelo PT também do Amazonas, José Ricardo. Antes de mais nada, nossas regras temos aqui por premissa o equilíbrio de fala dos nossos convidados. Por isso, cada um vai ter cerca de 2 minutos para a resposta. E para que eu não seja indelicada, interrompa os dois, eu nunca quero ser indelicada, temos aqui uma sinalização. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Dito tudo isso, eu vou direto à primeira pergunta. Em entrevista à CNN, o missionário do Conselho Indigenista Missionário Chico Gunter afirmou que há um avanço da criminalidade na região amazônica que impacta diretamente na segurança dos povos indígenas e apoiadores. O missionário disse o seguinte, abre aspas, um dos grandes problemas, sobretudo nas áreas de fronteira, é o crime organizado. Para as próprias lideranças indígenas e aqueles que os apoiam, não tem muito a quem recorrer em termos de segurança. As medidas que normalmente eles tomam é no sentido de andar mais conjuntamente para que não sejam alvos fáceis dessa bandidagem que está avançando pelo interior das terras indígenas. Fecha aspas. Aquela é uma área que está sofrendo descaso do poder público. Eu começo pelo senhor, capitão Alberto Neto. Bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, o nosso deputado federal, José Ricardo, que é lá do Amazonas. Juntos, estamos sempre em defesa do nosso estado e nosso estado que tem dimensões continentais. E faz fronteira com os maiores produtores de droga do mundo. Então, é uma região muito complexa, onde nós precisamos de grandes investimentos na segurança pública. Nós avançamos. Uma parceria do governo federal, do governo Bolsonaro, com o programa Vigia, com o governador do estado, o governador Wilson Lima, criando a base Arpão, avançou nesse combate ao narcotráfico. Hoje nós temos lanchas com blindagens, coisas que não acontecia no passado. Já perdemos vários policiais, inclusive policiais federais. Nós tínhamos uma base Anzol totalmente sucateada, sem operações. Essa base Anzol fica exatamente na tríplice fronteira, que fica ali Atalhado do Norte, o município de Tabatinga, faz fronteira com a Colômbia e com o Peru, região de porta de entrada para o tráfico de drogas. Então, é uma região que nós precisamos ter um olhar diferenciado, realmente de mais investimentos na segurança pública, aumentar o efetivo, mais bases como essa, bases móveis, trabalho com Vante, drones, usar tecnologia para fazer essa defesa na fronteira, porque as nossas estradas, diferente de outros estados, as nossas estradas são os rios. Então, nós precisamos ter uma cobertura fluvial diferenciada com esses novos investimentos. Então, a afirmação é correta, mas nós avançamos sim com esse programa Vigia, com a base Arpão do governo do estado, mas precisamos avançar muito mais. Aquela área onde aconteceu o desaparecimento do indigenista e do nosso repórter é uma área gigantesca, que deputado, precisa sim o uso da tecnologia para uma melhor vigilância. Sim. Deputado, depois o senhor continua e completa a sua resposta. Desculpa que interromper, só para a gente ter aqui equilíbrio nas falas. Agora eu pergunto ao deputado José Ricardo a mesma pergunta. Aquela área, a Amazônia, é uma área que está sendo deixada de lado pelo poder público? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Luciana. Boa tarde também, colega capitão Alberto. Olha, na verdade, o que está acontecendo agora com o desaparecimento do Bruno e do Dom, na verdade, está se mostrando qual é a realidade que nós temos lá, dessa ausência quase completa do poder público, principalmente federal, mas também estadual. Na verdade, essa é uma região onde você tem a figura do narcotráfico, mas uma série de outras atividades ilegais
E é uma área indígena, no caso o Atalaia do Norte, onde você tem o Vale do Javari, é uma das áreas que se concentra mais indígenas que estão nesse processo de primeiros contatos. E os indigenistas da FUNAI, muitos inclusive até afastados agora nesse atual governo por denunciar o descaso do governo federal na estrutura da FUNAI, eles sempre tiveram um trabalho muito intenso no sentido de poder ir mapeando e depois contribuindo num processo de demarcações. O que acontece é que nós hoje temos praticamente paralisado as demarcações de terras indígenas e nessa região, portanto, reduzindo a presença da estrutura da FUNAI e da própria estrutura de segurança, porque eu conversei com o superintendente da Polícia Federal já na segunda-feira passada, porque desde domingo já se falava do desaparecimento e na segunda-feira eu falei com o superintendente e posteriormente no decorrer da semana também, e ele me confirmou que a estrutura da Polícia Federal é muito reduzida no estado do Amazonas e muito menor ainda nessa região de fronteira, que envolve o município de Tabatinga, Benjamin Constant e Atalaia, que está interligado. Então, assim, você já tem uma redução dramática dessa presença de órgãos federais. A própria CESAI, na saúde indígena, tem uma série de deficiências. O IBAMA, então, praticamente não existe mais nessa região para coibir os crimes ambientais e a pesca ilegal. Sim, portanto, deputado, é um descaso geral do poder público ali. Sim, deputado, eu vou lhe dar a oportunidade até de continuar nessa mesma resposta, porque a minha pergunta ainda é sobre isso. Duas associações ligadas a movimentos indigenistas prepararam um dossiê no qual classificam que a FUNAI promoveu uma política anti-indigenista durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. O documento intitulado Fundação Anti-Indígena, um retrato da FUNAI sob o governo Bolsonaro, tem 173 páginas e foi produzido pela Indigenistas Associados, Associação de Servidores da FUNAI, fundada em 2017, e pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos. Qual é a sua avaliação sobre o modo com que o governo federal vem tratando a questão indígena no país? O senhor pode continuar, deputado José Ricardo. Então, como eu falava, e esse é o processo agora de denúncia, não só das entidades indígenas, mas dos próprios funcionários da FUNAI. Eles iniciaram hoje um processo de paralisação, de greve, exatamente denunciando o desmonte da estrutura da FUNAI. É uma militarização, em vez de fazer concurso público para contratar mais profissionais, para poder ampliar esse atendimento nessa região, eles estão fazendo algumas contratações precárias. Você tem um processo que envolve a paralisação de todas as ações efetivas da FUNAI para poder garantir direito dos indígenas. Nós temos esse foco agora grande em relação à Atalaia do Norte, mas essa é uma realidade que a gente vê em toda a Amazônia. Simplesmente parou. Imagine, você tem terras que hoje estão sendo ocupadas de forma irregular, você tem o garimpo, você tem o desmatamento, madeireiras, retirando madeiras e ameaçando ribeirinhos, ameaçando os indígenas. Então, o que nós estamos vendo em Atalaia é uma situação extrema. E aí você vê que, além da FUNAI, você tem o próprio Exército, porque o Exército tem uma presença, mas não tem a estrutura. E a própria Polícia Federal, até mesmo para ter helicóptero, para poder fazer qualquer tipo de investigação, depende de outros organismos públicos. O certo é que a FUNAI realmente se tornou um órgão anti-indígena. Quer dizer, é uma denúncia muito séria, porque nós estamos falando de direitos fundamentais dos povos indígenas e, nesse momento, duas pessoas desaparecidas que, no seu trabalho, estavam denunciando, e por isso eram ameaçados também, de várias formas, denunciando esse descaso, esse abandono e essa invasão das terras indígenas com consequências, com a saúde, com morte, com uma série de outras consequências sociais. Portanto, Atalaia do Norte, que é um dos municípios mais pobres do Brasil, IDH, e tem uma presença do Estado reduzida, quer dizer, reduziu mais ainda no atual governo federal do governo Bolsonaro. Eu quero repetir, então, a pergunta ao deputado Capitão Alberto Neto. Qual é a sua avaliação sobre o modo com que o governo federal vem tratando a questão indígena no país? Perfeito. Gostaria de responder, lembrar que o governo Bolsonaro não governa esse país há 20 anos. Ele assumiu o governo em 2019, tivemos uma pandemia e essa falta de estrutura e de abandono no nosso estado já acontece há muito tempo, inclusive principalmente em quem governou o nosso país por mais de
de 13 anos. É um descaso. O Amazonas tem 20 municípios que tem um dos IDH mais baixo do Brasil. Nós temos a terra mais rica do planeta e uma das populações mais pobres. Isso é inaceitável. Nós precisamos ter um olhar diferenciado para o Amazonas. Levar essa riqueza da nossa terra, a riqueza dos nossos índios para os nossos índios, riqueza dos nossos ribeirinhos para os nossos ribeirinhos. Nós não podemos deixar que outros órgãos, entidades internacionais queiram se intrometer aqui na nossa soberania. Nós que somos amazônidas, nós sabemos. E nós mesmos ainda nem conhecemos toda a Amazônia, de tão grande, de tão grandiosa que ela é. A população indígena está precisando de mais infraestrutura, eles querem mais saúde, eles querem mais educação, mais saneamento básico. É isso que a população indígena quer. É este olhar diferenciado que o governo Bolsonaro quer levar para os povos indígenas. Eu lembro agora que o nosso presidente esteve em São Gabriel da Cachoeira e a população indígena de São Gabriel da Cachoeira fez uma intervenção ao nosso presidente e pediu internet. É esse olhar diferenciado que o governo Bolsonaro quer ter, quer levar a dignidade aos povos indígenas e não criar essa separação que aconteceu, e essa separação mostrou o resultado. Quando o Estado não se faz presente, a gente deixa organismos internacionais, outras ONGs tomarem conta, um Estado paralelo pode acontecer. E é o que está acontecendo na nossa tríplice fronteira, que é o que está acontecendo no Vale do Javari. Então, minha solidariedade às famílias do nosso indigenista, nosso servidor da FUNAI, o Bruno, o jornalista inglês Dom Phillips, dizer que a Polícia Federal, a Marinha, o Exército Brasileiro, a Polícia Civil está fazendo a investigação, a Polícia Militar, os bombeiros, mais de 250 homens, todos empreendendo esforços para encontrar os corpos e encontrar o culpado desse caso. Me parece que os dois parlamentares que são da região do Amazonas concordam aqui que há um descaso do poder público em relação à própria região do Amazonas. Há acusação mútua de governos, tanto governos do PT quanto do governo Bolsonaro. Aqui os dois representam cada um os governos. Queria saber se a Amazônia não é ou nunca foi uma política de Estado brasileiro. E esse é o problema. É uma política de governo ou é uma ausência de política de governos? Deputado José Ricardo, começo com o senhor. Na verdade, nós tivemos governos do Partido dos Trabalhadores, do Lula e da Dilma, uns 12 anos seguidos, com uma redução do desmatamento, com fortalecimento das instituições de fiscalização, e foi o período de maior demarcações de terras indígenas. É o contrário do que agora falo. Depois de 2016, começou um desmonte desses órgãos fundamentais de fiscalização e da implementação das políticas. O IBAMA, por exemplo, o IBAMA hoje não tem condições de poder efetivamente fiscalizar, ou seja, o governo não deixa. E isso favorece desmatamento. Nós tivemos aí o anúncio recente do percentual altíssimo, um dos maiores índices de desmatamento ao longo dos últimos 20 anos. E isso é permitido por conta de falta de fiscalização. Quer dizer, uma decisão de governo de não fiscalizar, de favorecer madeireiros. E isso também está estimulando o garimpo. Você vai pegar o estado do Amazonas, a região do Madeira, que chamou a atenção semanas atrás, a quantidade de balsas que a Polícia Federal teve que conter. Mas nós temos a região do Japurá, Jutaí, outras áreas dentro do estado que o garimpo aumentou. E nessa região da Atalaia do Norte também, não é muito diferente. E você tem, inclusive, a presença dos estrangeiros, peruanos e colombianos. Você tem a retirada ilegal de pescado. Então, o narcotráfico ali muito forte, muito presente. O certo é que, nos últimos 4 anos, nós tivemos uma redução drástica dessas estruturas do Estado. E isso é notório, todos os dados mostram isso. Por isso que os funcionários da FUNAI estão agora alertando toda a sociedade dessa situação. É quase um genocídio indígena pelas informações que são publicadas pela CPT e também pela publicação que fala da realidade indígena brasileira, que o próprio CIMI está sempre divulgando. Mortes de indígenas, de crianças, o descaso na saúde. Portanto, é o desleixo, a irresponsabilidade do Estado brasileiro no atual governo. Deputado Capitão Alberto Neto, é uma ausência de política de governo e de Estado no Amazonas? Nós precisamos quebrar algumas barreiras no estado do Amazonas.
É uma terra que não se pode fazer nada. Um lugar que não se pode fazer nada, cria-se um estado paralelo que se faz tudo. Essa que é a realidade, são dimensões continentais do nosso estado. Se nós não criarmos uma estrutura econômica para cada município, tirar esses municípios da pobreza, né, esses municípios foram entregues à pobreza, porque não pode se fazer nada. Regulamentar a mineração em terra indígena de maneira responsável, para levar royalties para a população indígena, para que essa população possa ter acesso a uma saúde mais digna, acesso à educação, acesso à dignidade a todas as etnias indígenas e a população ribeirinha, porque essa população ribeirinha é que faz a verdadeira proteção à floresta amazônica. Nós precisamos fazer essas rupturas. O que é que se pode e o que é que se não pode fazer na floresta amazônica? Agora, o que não pode é deixar escravizado o nosso povo lá do Amazonas na pobreza. Nós temos a questão do potássio. Imagina, o mundo em guerra da Rússia contra a Ucrânia, o preço do potássio foi triplicado, que são os fertilizantes, e lá no nosso Amazonas nós temos a solução, tem 3 grandes depósitos de potássio lá e a gente não consegue explorar. Nós temos que fazer essas rupturas, tirar o nosso povo da pobreza, e porque é essa população que é responsável de fazer a defesa da floresta amazônica. Então nós precisamos quebrar essas barreiras e evoluir, levar dignidade, levar prosperidade para o nosso povo, porque é o nosso povo que sabe defender a floresta, é o nosso povo que sabe fazer a preservação ambiental. Não é Macron, não é organismo internacional, é o povo do Amazonas, é o povo brasileiro. Então eu vou lutar para fazer as rupturas. E quando tem uma atividade econômica, o Estado se faz mais presente. Lógico que vai ter mais funcionários do IBAMA, vai ter arrecadação e a economia vai acontecer nesses municípios, nas nossas fronteiras, de maneira responsável, porque o Estado vai se fazer presente. Sim. E lembrando que o governo Bolsonaro fez concurso para a Polícia Federal, chamou o cadastro de reserva, tem aparelhado. Sim, deputado. Sim, mas nós sabemos que foram anos e anos de abandono. Vou lhe dar a oportunidade de continuar, deputado. Vou falar agora sobre a área de vocês, que é o Legislativo. O Senado criou uma comissão para apurar o desaparecimento na Amazônia. O presidente da Casa Parlamentar, o senador Rodrigo Pacheco, abriu a sessão de ontem se posicionando sobre o caso que envolve o indigenista Bruno Araújo e o jornalista Dom Phillips. Pacheco disse o seguinte, abre aspas, segundo se sabe, Bruno Araújo Pereira vinha denunciando uma série de irregularidades, de crimes naquela região, de atentados a povos indígenas, de descumprimento da lei, de um estado paralelo ali implantado. Nós não queremos precipitar o que de fato aconteceu com Bruno e com Dom Phillips, mas caso se confirme o fato de terem sido eventualmente assassinados, é uma situação das mais graves do Brasil, fecha aspas. Pacheco afirmou ainda que o Senado não pode tolerar o que classificou como atrocidade. A minha pergunta, os 3 poderes têm ciência do que acontece na Amazônia? O que pode o Legislativo para evitar o que Rodrigo Pacheco classificou como atrocidades? Deputado Capitão Alberto Neto primeiro. A minha opinião é que o Senado, essa comissão de se deslocar até o Amazonas, é querer fazer politicagem em cima de uma tragédia. O Estado foi afrontado, um servidor da FUNAI está desaparecido. E o governo federal está tomando todas as medidas. Eu informei agora há pouco, são 250 policiais, agentes de segurança, entre Exército, Marinha, Polícia Federal, Polícia Civil, Bombeiro Militar, todos unidos para resolver esse caso. O que nós precisamos, e eu falei na minha fala anterior, é mudar a nossa legislação. Ter um olhar especial para o Amazonas, ter uma população mais pobre do Brasil é inaceitável, morando na terra mais rica e a terra mais cobiçada do planeta Terra. Então, se o Senado quer ajudar mesmo esse caso, não é fazer visita, fazer vídeo, fazer politicagem em cima de uma tragédia. Mais uma vez, eu deixo aqui a minha solidariedade a todos os familiares e a nossa polícia está trabalhando dia e noite. Os nossos agentes estão trabalhando dia e noite para solucionar esse caso. Agora, o Estado precisa se fazer mais presente. Nós precisamos levar atividade econômica para a população ribeirinha. Nós não podemos aceitar que
pessoas de outros países envolvidos com o narcotráfico, da Colômbia, no Peru, invadam aqui a nossa terra. Isso é contra a soberania nacional. Por isso nós precisamos, sim, investimentos na segurança pública. Para você ter ideia, acontece lá em São Gabriel da Cachoeira, colombianos invadiram, pegaram ouro em terras indígenas e levar esse ouro para a Colômbia. No Peru, madeireiras invadiram o nosso espaço, retirar madeiras lá de Atalaia do Norte, no município que aconteceu esse caso, e levar para o Peru. Olha o descaso. Realmente, o Estado precisa se fazer mais presente. E o Senado vai contribuir mudando essa legislação que tem aprisionado o povo do Amazonas. Nós queremos mais liberdade para trabalhar de maneira responsável, fazendo sim a preservação ambiental, mas levar a riqueza da nossa terra para o nosso povo. Sim, deputado. Deputado José Ricardo, os três poderes da República têm ciência do que acontece na Amazônia? O que pode o Legislativo para evitar que o que o Rodrigo Pacheco classificou como atrocidade? Então, eu acho que é muito importante realmente essa pressão que vem dos vários segmentos da sociedade, cobrando as apurações, né, as investigações, a busca, né, pelos dois, ou poder elucidar o que aconteceu. E, ao mesmo tempo, a pressão que vem também do Judiciário, porque o Judiciário fez um encaminhamento, se posicionando, também cobrando que o Poder Executivo, sua estrutura, possa investigar. E agora o Legislativo, não digo só agora, mas desde o início, porque já na semana passada, a Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, que a deputada Joênia preside, eu sou o vice-coordenador, já tínhamos encaminhado também para o Ministério da Justiça, solicitando as apurações, agilidade. Também foi encaminhado pela bancada do Partido dos Trabalhadores, iniciativa deputado Reginaldo Lopes, onde nós todos subscrevemos, eu subscrevi também a proposta de uma comissão externa que ainda vai ser apreciado pela Câmara, e o Senado já conseguiu aprovar ontem. Então isso é muito importante que o Senado e Câmara estejam interessados, estejam aí também pressionando e cobrando. Eu fiquei admirado que na segunda-feira passada, o Comando Militar da Amazônia, sediado em Manaus, disse que só poderia agir se houvesse uma ordem superior, né? Portanto, esse comando maior. Inclusive, no dia seguinte, fizemos essa solicitação do Ministério da Defesa, para o próprio Comando do Exército, né? Para poder entrar, para poder contribuir, para poder estar presente nessas buscas. Mas o certo é que nós temos que pressionar nessa presença permanente do Estado nessa região de fronteira do Brasil. Eu considero que é fundamental, é Brasil, é uma questão de soberania, é uma questão de proteger o povo. Sim. E essas pressões do Judiciário e do Legislativo são muito importantes nesse momento. Sim, deputado, muito obrigada aos dois deputados que estiveram aqui comigo, o capitão Alberto Neto, pelo PL do Amazonas, e o José Ricardo, pelo PT também do Amazonas, por visibilizarem essa situação que é tão importante para a gente, não só nesse momento, sempre, gente.